Uhum. Eles falam mesmo. Na escola que eu estudei em Malta, a coordenadora era italiana. Então, depois... Lá eu não vi muito, mas eu acho que eles gravaram um vídeo no Instagram. E ela falou, eu falei, nossa, tô escutando agora o sotaque forte dela. Mas lá foi, tipo, natural. Show. Eu queria te perguntar também, eu vi que você foi para alguns países aqui da América do Sul. Aqui nesses países você meteu um portunhol ou você falou inglês? Da primeira vez que eu fui pra Argentina, eu não tinha o inglês. Tinha o inglês bem básico. Então eu misturava tudo. Misturava o português, o espanhol, que tinha do inglês. E desenrolava, funcionou. Tipo, eles entendem se eles querem entender o português, eles conseguem entender o nosso Sim. portunhol. Na segunda vez, eu já falava inglês. Então, se eu tinha que me comunicar, eu me comunicava em inglês. Sim. Na Colômbia também, eu tinha um pouquinho mais do inglês. Então, eu preferia me comunicar em inglês do que o espanhol. Tipo, eu não entendia nada do espanhol. Eu até comecei a estudar espanhol esse ano, fiz 3 meses. É minha meta pro próximo ano. Oh, legal. E como você já sabe falar inglês, o espanhol ficou mais fácil pra você? Ou Mais pra você... difícil. Mais difícil? A primeira aula que eu fiz espanhol esse ano, eu travei. O meu cérebro doeu muito. Porque ele tá falando com você e você quer responder em inglês. Tá dando um bug. Buga, porque assim, eles falam, né? Você pensa primeiro em português. Aí a sua língua, você trabalha o seu português para falar o inglês. E aí quando você escuta alguém falando diferente do português, você quer responder na sua segunda língua, porque seu cérebro pensa na segunda língua. E aí você quer responder em inglês. Isso é interessante. É pelo fato de eu não ter estudado uma terceira língua, então eu nunca tive isso. Mas eu acredito que se eu fosse, eu passaria por isso também. Olha, eu com francês, eu passei um pouco por isso, ainda passo, que eu ainda estudo, só que não tanto. Tipo, não me atrapalha tanto, mas atrapalha. Às vezes eu quero me expressar alguma coisa e aí vem inglês na cabeça e aí você dá aquela parada assim. E eu vi, olha só que interessante, uma reportagem na BBC News que falava, né? Quem fala mais de um idioma tem menos chance de ter Alzheimer ou qualquer outra doença que seja relacionada à mente, né? Ela tem um atraso de pelo menos 5 anos. Eu vi. E também quem fala mais de um idioma tem às vezes fala um pouco mais devagar. Porque é muito idioma, né, dentro da cabeça, então a pessoa já não consegue falar tão rápido assim. Eu vi essa reportagem, é legal. E aprender um novo idioma meio que expande o seu cérebro, assim. Minha primeira aula de espanhol doeu muito minha cabeça. Fiquei com muita dor de cabeça, porque eu tava pensando em 3 idiomas. Até da primeira vez que eu fui pra França, que foi meu contato com quem não falava nada de português, a minha amiga não falava nada. Então, a gente passava o dia inteiro fora, só eu falava inglês. Eu chegava exausta. Eu não queria falar mais nada, sabe? Meu cérebro fritava. Porque eu tinha que pensar e falar em inglês. Você, em alguma dessas viagens, você passou algum tipo de perrengue por falar ou não falar inglês? Eu acho que não. Não, né? Nossa, recebemos alguém aqui que não passou o perrengue. Eu queria ter um troféu, a gente não tem um troféu. Olha, porque... É que eu falo que assim, com internet e com cara de pau, você se resolve, Se sabe? resolve. Mas é que assim, sempre tem aquele lugar que não tem Wi-Fi, ou a sua internet daquele tipo internacional seu não tá funcionando, ou você coloca assim pro nativo falar e o sotaque dele é tão característico que às vezes o tradutor já não pega tão bem. Não, teve uma situação na França que a gente tava no metrô, eu e minha amiga, e a gente não sabia que lado que nós tínhamos que ir. Aí tinha uma senhora francesa, não falava nada inglês, e os franceses têm fama de não serem gentis. Ela virou assim pra gente e ficou tipo... Vocês precisam de ajuda? Eu não lembro como ela conseguiu entender que a gente precisava de ajuda. Aí eu sei falar, tipo, parlez-vous inglês? Aí ela falou assim, não, só francês e um pouquinho de... Acho que ela falava um pouquinho de espanhol, quase nada. E aí ela ajudou a gente só com gestos, sabe? Eu mostrei o nome da estação que a gente precisava ir e ela foi só mostrando com gestos. Ai, que fofa. E naquele momento eu queria abraçar ela, tipo, ai, sua linda. E ela nos ajudou. Que legal, Ai, cara. Que show. Que legal. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aí, voltada a perrengue, porque eu passei. Mesmo quando você foi viajar para algum desses países, na imigração ou no trajeto, você também não passou nenhum problema? Por causa do inglês, não. Em Malta, quando eu cheguei em Malta,
eles me fizeram, tipo, eu tava saindo, né? Tinha um transfer da escola, com a mala gigantesca. Aí o policial fez assim, ó. Aí eu falei... Falei, vixe. Aí eu fui pra um lugar, aí tinha várias pessoas. Eles começaram a abrir minhas malas. E aí eu falei, tá bom, tinha um policial que tava se comunicando comigo, tudo. Ele perguntou qual escola que eu ia, onde que eu ia ficar. Só que tinha outras pessoas que não estavam de policial, estavam com roupa normal. Paisano. E aí ele pegava meu passaporte e passava pra mão dessas pessoas. E ficava rodando meu passaporte. Aí eu perguntei pro cara, tipo, quem são eles, sabe? Por que vocês estão vendo meu passaporte? Tipo, porque eu fiquei com medo de eu estar sendo, sei lá, sequestrada, roubada. Um golpe, né? Um golpe. Aí apareceu um cara que eu acho que ele era japonês. Aí ele virou pra mim e falou assim, você conhece ele? Ele vai pra mesma escola que você. Aí eu falei, não, eu vim do Brasil, tipo... Sei lá quem é. Mas eu acho que ele testou, sabe? Tipo, pra ver se eu me desesperava. Abriram tudo. Aí eu falei, eu tinha uma pasta de documento. Falei, vocês querem minha pasta de documento? Eles não queriam, tipo... Procurando só queriam alguma coisa. caçar coisa, assim, pra ver se... Aí eu falei, tá bom. Ela falou, vamos encrencar com quem? Ela ali, ó. Ela ali. É aquela brasileira. Tem cara de brasileira? Então vem cá. Aí eu coloco minha roupa sempre em sacolinhas separadinhas, né? Aí o cara começou a abrir tudo. Aí eu falei, por favor, cuidado com as minhas roupas, com zíper, pra não pegar e não estragar. É que tinha uns policiais que eram bonzinhos e tinha uns policiais meio mal encarados. E a galera que não tava vestida de policial. Isso me assustou. Sim, pô, imagina o tanto de golpe que tem aí, né? Sim, exatamente. E eu tava sozinha. Mas que engraçado, porque, pô, por experiência de ter trabalhado no aeroporto, muitas vezes, até quando eu trabalhei na Air France KLM, quando o policial civil apaisano, ele chegava atrás do meu balcão porque ele suspeitava de alguém, tipo, tinha evidência de que tinha alguma coisa errada. Tipo, alguma coisa. Não sei o que, tipo, talvez eles não tenham falado, né? Eu não sei, assim, depois eu fiquei pensando, né? Não sei se Malta tem muita coisa de droga. Pode ter um tráfico. Não sei se rola isso lá, tem por causa dos cassinos. Mas... Aí depois eles me liberaram, eu fui pro transfer e fui embora. Arrumaram tua mala, pelo menos? Não, eles fecharam bonitinho. Tá. Eu acho muito engraçado. Que eu já falei isso antes, eu acho que pra você também, que quando eu fui pra Inglaterra, minha primeira viagem pra Europa, eu já tinha ido pra América Latina, só que eu falava assim, vai dar alguma merda, vai dar alguma coisa errada. A gente sempre pensa. Aí eu cheguei na França, show. Aí, vai dar alguma merda, vai dar alguma coisa errada. Eu tenho alguma coisa aqui que eu não sei. Alguma coisa eu tenho. Minha mãe colocou farinha sem querer, fala, filha, mostra lá a farinha pra ele, não deve ter farinha na Inglaterra, não sei, né? Faz tapioca lá pra ele. E aí, beleza. Quando eu cheguei na França pra embarcar, uma moça chegou perto de mim e começou a fazer várias perguntas pra mim, o que eu ia fazer na Inglaterra. De boa, passei.